Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17. O desejo das pessoas, e eu acredito que é o desejo mais intenso no coração das pessoas, é possível exprimir numa frase: hei de vencer. Às vezes, até no absurdo da vida, as pessoas levantam a cabeça e dizem: mas eu sei que eu hei de vencer. Se existe tanto desejo de vitória, por que será que existem tantas pessoas que estão vivendo em estado de derrota? Derrota como momento em que sonhos, projetos, desejos não estão sendo realizados através de suas forças. Corre, corre e não chega em primeiro lugar. Corre, corre e a taça, o prêmio fica com alguém, menos com quem está correndo. Parece que a vida se tornou esse espaço de derrotados. Mas será mesmo? Será que não existe outra possibilidade? O texto bíblico nos favorece o tema a multidão dos vencedores. Olhamos para esse texto e percebe-se uma multidão de vencedores. E somos confrontados com outra realidade. A nossa, a humana, a do dia a dia, a da rotina, da multidão de perdedores. Que aspectos existem nessa multidão de vencedores de Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, que não está presente na multidão dos perdedores, na nossa realidade? E como contornar os aspectos de perdedores, da multidão de perdedores, e nos inserir justamente nessa multidão de vencedores? Se o desejo do nosso coração é de vitória, é de hei de vencer, hei de superar. Primeiro aspecto da multidão dos vencedores, versículo 9, é que a multidão dos vencedores é inumerável. E tem um aspecto nessa multidão: ela conhece Jesus Cristo. Sim, se existe uma multidão de perdedores, é justamente a multidão das pessoas que não conhecem Jesus. O texto bíblico diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É uma multidão que conhece Jesus e está diante dele com palmas nas mãos, símbolo de vitória. Se existe uma multidão de perdedores, o aspecto dessa multidão é um aspecto não cristão, que não tem contato com Jesus, não conhece Jesus, não desenvolve fé em Jesus, não se disponibiliza para se envolver plenamente com Jesus, e o grito do coração hei de vencer é impossível de se realizar. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas se Ele não me fortalece, se Jesus não me fortalece, eu não posso. Desmaio antes, me perco antes, me esgoto antes. Vencer não é só questão de boa intenção. Vencer é questão de ser fortalecido por Deus. Do contrário, todo mundo venceria. Essa multidão dos vencedores traz Jesus, a presença de Jesus na vida deles, por isso vence. Estão diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É vencedora essa multidão, multidão de vencedores, porque está com o vencedor. Faz parte do técnico que leva seu time à vitória, sua multidão à vitória, seus torcedores à vitória, leva os seus à vitória. Às vezes, eu não compreendia
E eu ficava imaginando, meu Deus, como é que faz uma pessoa passar a vida toda torcendo por um time que só faz perder? É contra tudo. É contra o grito de hei de vencer. Você sabe que o seu time nunca vai sair da terceirona. Nunca vai ser ganhar o Brasileirão. Nunca vai ser levar o time, o campeonato do estado. E a pessoa, todo ano está dizendo, esse ano vai dar certo. Esse ano a gente vence. Esse ano a gente não desce para a 4ª divisão. Esse ano a gente não some da história. E eu dizia, como pode? Torcer pelo time que de vez em quando ganha, tá certo. Pelo menos aí. E por aquele que nunca ganha. Que a última vitória está na década de 30, na década de 20. A última vitória foi no ano da inauguração do time. E nunca mais. Que isso? A multidão dos vencedores é formada por aqueles que estão diante de Jesus, o grande vencedor. Ele é que sai vencendo e para vencer. Venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, assentou-se à direita de Deus como vencedor e com autoridade e poder, rege todas as nações, toda a realidade como um vencedor. E diante dele, agora está uma multidão de vencedores. E ele mesmo forja, forma e lidera corações vencedores. Que mesmo perdendo, sabe-se vencedores. Só existe vitória para aquele que está diante de Jesus. O outro aspecto desta multidão de vencedores é que ela desenvolve um perfeito e agradável louvor a Deus. Porque a multidão de perdedores só praguejam, só blasfemam, só lançam em rosto o que Deus não fez, o que Ele não faz, e se esquece da bondade, da misericórdia, do sol que nasce sobre bons e maus, porque Deus permanece sustentando a sua criação. Os perdedores são altamente mal-humorados, chatos e vivem o absurdo do engano do próprio coração ao praguejar. É a mulher de Jó dizendo, Jó, morra e abandone Deus. E Jó, como um que faz parte da multidão dos vencedores, diz, mulher, como uma doida você fala, como uma louca. Porque só quem está com alguma coisa na cabeça, a cabeça desregulada, é que pensa assim. Que morte e blasfêmia e praguejar traz felicidade para alguém. Os vencedores assumem o perfeito louvor e adoração agradável a Deus. Versículo 10. E clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Como é esse louvor perfeito e essa adoração que agrada a Deus? É aquela que é desenvolvida através da aceitação que a salvação pertence ao Senhor. Eu sou salvo pela graça de Deus e não por obras. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. Eu sou salvo porque Ele me encontrou. Eu sou salvo porque Ele me converteu. Eu sou salvo porque Ele me amou. Eu sou salvo porque Ele me quis. Porque Ele me escolheu. Ele, não eu. A salvação pertence a Ele, não a mim. E o que eu faço? Simplesmente adoro e louvo ao Senhor que tem nas mãos a salvação. Eu não tenho a salvação nas mãos. Ele tem. E me dá como dom. Porque todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Se eu não entendo a salvação como um dom gratuito de Deus, por amor e por pura graça, eu não consigo louvar e adorar a Deus perfeitamente e como agrada a Ele. A multidão dos vencedores desenvolve louvor e adoração que agrada a Deus e são perfeitos diante dele. Porque reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Os perdedores não agem assim.
A multidão dos vencedores trazem na vida o aspecto da transformação que Deus operou na sua vida. O versículo 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João, quando olha e vê essa multidão de vencedores, ele pergunta: quem são? De onde vem? Ora, a multidão dos perdedores vem de longas tragédias, longos pecados, longas discórdias, longas malignidades, longos traumas, longos períodos de coração cheio de amargura, de ódio, que os arrasta à perdição e os tornam perdedores. Consulte alguém que faz parte da multidão dos perdedores e você vai ver coração amargurado, traumatizado, coração que não se deixa penetrar a luz do perdão. Eu morro, mas não perdoo. Morro, mas não esqueço. Morro, mas não dou o braço a torcer. Morro, sim, é o sentimento da mulher de Jó. Morre e amaldiçoa Deus. Mas a multidão dos vencedores trazem o aspecto da obra de transformação de Deus na vida. Quem são? Estes são os que vêm de grande tribulação. Olhe, somos vencedores. Os que seguem Jesus são vencedores, não é porque a vida é fácil para ele, não. Também, vida de crente é fácil. Depois que aceita Jesus, aí, não tem mais doença. Os filhos, só é converter, os filhos começam a estudar. Os filhos começam a fazer as tarefas de casa. Só é se converter. Vida de crente é assim. O esposo, meu Deus, se torna uma maravilha no outro dia. A esposa também no outro dia. Pronto, tudo, a vida boa. Ele se converte no dia, no outro dia ele ganhava 2 salários, no outro dia começa a ganhar 20. É assim, vida de crente. Não é assim coisa nenhuma. A multidão dos vencedores vem de grande tribulação. Sabe por quê? Vitória se tem sob luta. Se você diz, eu venci, eu vou dizer, venceu que luta? Que batalha? Vitória acontece sobre alguma batalha, sobre alguma luta. A multidão dos vencedores venceu uma grande tribulação. Uma imensa tribulação. São estes os que vêm da grande tribulação. De grande tribulação. Vida de crente não é fácil, porque a vida não é fácil. Educar filhos, viver a família, viver a maternidade, a paternidade, planejar, sonhar, conviver com pessoas, trabalhar, a rotina nos esmaga, nos agride, nos traumatiza às vezes, a tribulação aumenta, é diária, é constante, é permanente, é noite, é dia, mas nós somos parte dessa grande multidão dos vencedores. Tanta luta, tanta vitória. E trazemos as marcas da obra de Deus na nossa vida. Vem de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se vem de grande tribulação, por que não são pessoas traumatizadas, amargas, rancorosas? Se lutaram tanto, se passaram por tantos absurdos na vida, por que então não trazem as marcas dessa luta? Porque Jesus curou cada marca dessa vida. O sangue dele percorreu todo o nosso coração, nossos sentimentos, emoções, memórias, o nosso corpo, e de tal forma que o sangue poderoso de Jesus operou uma grande maravilha de transformação na nossa vida, de tal forma que a batalha
passada não produz trauma na nossa vida. Produziu oportunidade de nos tornar vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Finalmente, a multidão dos vencedores trazem no coração e na vida uma grande expectativa de esperança. A multidão de perdedores, e quando você encontrar um perdedor, você vai perceber isso, ele não tem mais esperança. Tentou tudo que tinha para tentar, colocou todas as fichas, esgotou todas as possibilidades, segundo o que ele imagina, e não tem mais esperança. Por isso desiste de família, do trabalho, dos sonhos, dos objetivos, desiste de tudo, porque para ele não existe esperança. A multidão dos vencedores, versículo 15, diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus realizou uma grande transformação na minha vida e na sua vida. Nos colocou no caminho da esperança, tornando-nos parte da multidão de vencedores. E a expectativa do meu coração e do seu coração é de esperança. Servimos a Deus de dia e de noite, cultuamos, adoramos somente a Ele, prestamos culto e adoração. Deus então estende sobre nós sua presença gloriosa, de tal forma que não só agora, mas no porvir, no último dia, no início de todas as coisas, hoje Ele nos dá o pão de cada dia. Hoje Ele mata nossa sede espiritual e material. Ele se torna o nosso lenço e nos dá consolo e enxuga nossa lágrima, providencia o alívio e nos conduz de forma abundante para fontes da água da vida, porque nos dá o Espírito Santo, que se torna dentro do nosso coração, da nossa vida, uma fonte inesgotável. A multidão dos vencedores é formada por pessoas que têm Jesus e se tornam altamente esperançosas. E aí? Olha, eu espero no Senhor. Mas você já tentou tudo? Sim, eu tentei tudo. E Deus talvez não tentou ainda nada. Na hora que Ele tentar, eu verei a glória do Senhor. Porque, lembre-se, você pode ter tentado tudo, mas ainda não viu a tentativa de Deus. Às vezes Deus fecha as portas para mostrar como Ele abre. E para dizer, lembre-se, eu é que abro as portas. Não é você. O poder pertence a mim, não a você. Certa vez, o povo de Israel estava lá encolhido, medroso, apático, o inimigo à porta, a guerra à porta, a destruição à porta. E Deus chega para o povo e diz: levanta, vai guerrear, porque essa guerra não pertence a vocês, essa guerra é minha. Entenda uma coisa, a sua luta não pertence a você, pertence a Deus, porque você é filho de Deus. Qual o pai, qual a mãe que não toma a luta do filho para si? Pode não se envolver, mas mexeu com meu filho, mexeu comigo, não é assim? Se vocês, que mesmo sendo um pouco maus, ou maus, como diz as Escrituras, pensam no bem do filho, quanto mais Deus não tomará a sua luta como dele. A multidão dos vencedores é formada por pessoas que esperam no momento em que Deus providenciará cada vitória, cada providência, cada momento de triunfo
para o seu escolhido, para o seu vencedor. Como diz as Escrituras em Romanos, capítulo 8, quando fala o que pode nos separar do amor de Deus. Aí ele diz, 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:38 agora, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais do que vencedor. Você crê assim? Vive assim? A visão da multidão dos vencedores inclui você. João, quando olhou, esse último olhar, ele viu todos aqueles que são vitoriosos em Cristo naquela multidão. E quer saber? Ele viu você. Porque você está naquela multidão dos vencedores de Jesus. E por Jesus. Baixa a sua cabeça. E nesse momento, você se sente perdedor em alguma área? Se sente perdedor em alguma área? Então, peça a Deus vitória. E diga, Deus, eu não sou perdedor. Eu sou um lutador mais do que vencedor. Por Cristo Jesus que me dá a vitória. E isso aqui é só questão de tempo. Só questão de tempo. Para que prevaleça a tua vitória sobre nossas vidas, sobre minha vida. Sim, Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade. Existe uma multidão de perdedores que não tem Jesus, que não tem esperança. Mas a tua palavra revela uma multidão de vencedores que tem Jesus, que te adora, que foram transformados por ti, que estão cheios de esperança na tua glória. Que haja, Deus, nesta noite, a entrega de vitória para todos nós. Que nas nossas mãos estejam as palmas, como símbolo de que estamos saindo, vencendo e para vencer, através do nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Amém.